Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. E nós estamos aqui com o Stanley, da empresa Contare, o contador especialista dos provedores de internet. E eu me chamo Alan Caldas, sou autor do programa de treinamento Milionários da Telecom, youtuber há mais de 10 anos. Eis quem vos fala. Fala aí, Stanley. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Conforme já me apresentado, meu nome é Stanley, sou proprietário da Contare Contabilidade, sou consultor tributário e também contador. E atuo no ramo de provedores de internet com a contabilidade especializada. Tá, o que era o tema desse... Eu tinha terminado o outro podcast, né, com a questão dos funcionários. Mas a gente vai falar disso ou da questão de tributária e de impostos? Vamos falar dos dois, né? Bater uma bola de tudo. Tá, então vamos lá, primeiro dos funcionários. Vamos lá. É porque eu acho que, assim, 3 grandes erros de contabilidade, se eu estiver errado, me conserta isso também. É a questão de se enquadrar no CNPJ errado, né, no PNAE errado, né? Sim. A questão da tributação errada, né, do modelo de nota errado. Uhum. E aí é a contratação, né, porque geralmente é ele, a esposa, aí o cunhado, Depois né? a tia. Depois a tia, depois o fulano, depois o primo. A Aí gente o passa que por isso. acontece? Aí briga com a esposa. A esposa Aí entra a na esposa justiça do separa, a esposa trabalho. entra na justiça, não fez aquele empréstimo pro cunhado, e o cunhado... Quando é que começa a se caracterizar um vínculo aí? Trabalhista. Trabalhista. Então, vamos lá. Para que haja um vínculo trabalhista, a gente deve atentar por 4 princípios. A gente até chama de SHOP. A subordinação, o princípio da subordinação, da habitualidade, da onerosidade e da pessoalidade. Subordinação, aquela pessoa, ela acata ordens da empresa, tem hora para chegar, hora para sair. Está subordinado. Ela está subordinada, isso. A habitualidade, ela tem o hábito de comparecer Sempre. na empresa até uma vez por semana. Toda segunda-feira ela está ali. Isso já gera o princípio da habitualidade. Vez por semana já... Não, habitualidade. A habitualidade, ela tem um hábito Não de é comparecer. só isso, é os conjuntos. Ela tem um hábito de comparecer à empresa. Onerosidade, ela tem um salário, ela recebe por isso. E a pessoalidade, ou seja, eu contrato você. O dia que você não quiser ir, o Alan pode ir no seu lugar. Se puder, não gera aí o princípio da pessoalidade. Na ausência de um Não desses... gera vínculo, isso quer dizer. Não Se gera. um desses não está Na ausência de um desses princípios, não gera o vínculo. vínculo. Não gera vínculo. Entendeu? Então, se é subordinado, habitualidade, habitualidade, onerosidade, onerosidade, pessoalidade. Então, acata ordens, faz isso sempre, tem custo para a empresa e não é substituível, né? Sim, sempre aquela exclusivo, pessoa, é só aquela exclusivo. Então, isso gerou vínculo. Após... Tem que ter os 4 juntos. Tem que ter os 4. Na ausência de um, descaracteriza o vínculo trabalhista. Então, hoje, a empresa deve atentar quanto a isso, para não ter um passivo trabalhista. Se o provedor de internet tem um cara que é da manutenção, que esse cara não fica em casa, ele não fica na empresa. Ele é acionado só quando ele precisa fazer um conserto da rede. Analista de suporte remoto, por exemplo. Eu aconselho... Uma pessoa que fica tipo um Nokia que fica em casa, né? Sim, no caso desse, é um serviço eventual, certo? Não é um serviço certeiro. A gente deve verificar também a forma de pagamento dele, mas quando ocorre um caso desse, eu aconselho o provedor a terceirizar esse serviço. Tá? Hoje, através se esse prestador de serviço tem um contrato de prestação de serviço, se ele emite nota fiscal e se ele atende diversos outros clientes e ele atende ele e mais uma equipe, isso são fatores da prestação de serviço. Ele está caracterizado como um prestador de serviço. Sim, agora, se o cara está em casa trabalhando só para aquela empresa, se for exclusivo daquela empresa, recebe ordens, já gera o vínculo já gera o princípio da pessoalidade. Mas aí ele vai gerar um princípio só. Gerando um princípio só, já não caracteriza o vínculo empregatício. Então deve eu tô tentar. falando com o microfone desligado. Vocês nem sentiram isso? Desligado. Então deve tentar Agora frente a liguei. isso. Tudo bem. Hoje a empresa deve ficar muito atenta frente a isso para não sofrer um passivo Mas trabalhista. o que eu tenho visto algumas empresas fazerem, tipo assim, eu vou contratar o Stanley e o Stanley vai ser um remoto do NOC, um técnico remoto do NOC, né? Aí o que acontece?
eu não quero pagar o Stanley, eu quero burlar alguns impostos, alguma coisa. Aí eu faço o Stanley, tenho um CNPJ e eu contrato o Stanley como prestador de serviço. Sim, a gente deve atentar sempre sobre o artigo, se eu não me engano, o artigo 9º da CLT, que preza pelo princípio da realidade, certo? Da primazia da realidade. Então a gente deve observar a realidade daquela empresa. Ele está usando isso para quê? Para fugir da realidade, para economizar impostos, para burlar o sistema? Então está errado. Vai sofrer uma fiscalização do Ministério da Economia e a empresa vai ser atuada. Agora, se aquilo é de fato Verdade, é realmente uma atividade. Sim. O cara realmente Eu até aconselho. Igual eu, por exemplo, eu tenho um editor de vídeo. É um terceirizado. Eu nem conheço ele trabalha em casa em Goiás, nunca vi ele pessoalmente. Se tratando do provedor de internet, nessa ocasião, a gente primeiro vai observar como é a rotina laboral da empresa. Observando a rotina laboral da empresa, aí a gente aconselha ele a tomar uma decisão. Neste caso, conforme você relatou aqui, a gente fala para o terceirizado abrir um MEI. Sim. E terceirizar e prestar esse serviço para a empresa. Aí como a gente comprova o pagamento? Através da emissão da nota fiscal. O MEI emite uma nota fiscal de serviço. Isso aí foi uma hipótese gerada aqui. Mas é muito comum o provedor de internet não ter nenhum funcionário com vínculo formal, contrato cunhado, contrato irmão. Sim, muito você tá com a bunda na janela, ele sabe disso. Muito comum. Agora olha só, até porque existe normativo rapidinho do INSS que não aprova a contratação de cônjuges. É mesmo? Sim. Agora, eu queria perguntar uma coisa. O técnico de campo tem que ter adicional de 30%? Aí que tá. Primeiro, deve-se atentar que o responsável por analisar se ele deve receber ou não é um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho. Mas é importante também verificar como é a atividade dele do dia a dia do provedor. O cara sobe no poste todo dia. O cara tá em campo subindo no poste todo dia. Se ele tá subindo no poste, os funcionários lá do Alan adoravam falar isso, né? Se ele tá subindo no poste todos os dias, se ele tá tendo contato frequentemente com o perigo, ele tem sim o direito de receber o adicional de periculosidade. Se ele está exposto ao sol toda hora... No meu caso, por exemplo, eu pagava isso para todo mundo. Sim. É sindicato mais 30. Existem algumas decisões no TST, alguns entendimentos, algumas jurisprudências, que eles não dão aí o direito do adicional de periculosidade para aquele profissional que fica exposto ao sol um dia por semana, ou senão aquele profissional que sobe no poste uma vez a cada 10 dias. Ocasionalmente. Tá. Entendeu? Porque ele não tem contato. Entendi. Não cabe, né? Sim, não tem contato diariamente com... Eu queria te perguntar uma parada, uma dúvida. Tu tem alguma outra pergunta? Não, vai. A dúvida é a seguinte. O dono do provedor, por exemplo, tem um salário com um funcionário. Sei lá, ele combinou lá 1.200 mais 30. 1.200 mais 30. Aí, ele quer dar um dinheiro por fora pro funcionário como bônus. Sim. Isso entra na folha e é contabilizado? Ou com a reforma trabalhista isso mudou? Então, quando o funcionário recebe uma bonificação, a bonificação ela entra na folha de pagamento, porque tem que informar lá o que o funcionário recebeu, mas ela não é tributada aí não vai incidir FGTS e INSS sobre ela. Acontece Não mais. Mas isso antigamente sim. Nem antigamente. Sim, antigamente sim. Antigamente sim, antes da reforma trabalhista. O que acontece é o seguinte, algumas empresas passam a dar uma bonificação todo mês para aquele funcionário. Sim. Com a intenção de não economizar justamente na incidência de fundo de garantia e INSS. Na verdade, tem empresa que faz esse acordo, né? Falando, você vai ter tanto salário em carteira. Só que a partir do momento que todo mês aquele funcionário começa a receber aquela quantia, ele passa a ter o chamado direito adquirido. E isso passa a integralizar a folha de pagamento dele. Passa a ter natureza salarial. Mesmo com a reforma trabalhista, isso se pode ser que daqui a 5 anos o funcionário entra na justiça e vai ser recolhido um imposto sobre todo esse período retroativo. 5 anos não, porque depois de 2 anos não pode mais entrar. Consegue entrar.
consegue entrar e retroagir o período aí, um bom Eu período. sabia que o período era de 5 anos. Consegue retroagir um período aí. Nunca tive essa informação, 2 anos. Mas eu não discuto. Então hoje, Tá bom, tudo hoje a bem. empresa deve se atentar frente a isso. Vai dar bonificação? Que não seja uma bonificação mensalmente, entendeu? Que seja mas realmente uma bonificação. Se realmente for um bônus, não incide FGTS e INSS, Não. mas incide 13º e férias? Não, também não. Não, Então não incide nada, o bônus. É um não, bônus. bônus é um Com bônus. dinheiro à parte. Só que você não pode ter aquela constância daquilo ser todo mês, né? Ah, então se o cara dá um bônus a cada 3 meses, por exemplo, um bônus trimestral, Não vai incidir nada. não vai incidir nada, né? Não. Assim como a participação do lucro que a gente tem no final do ano. A participação do lucro também não incide? Também não. Isso foi após a reforma trabalhista? Olha, eu não estou me recordando agora se a participação foi após, mas eu acredito que não. Já era agora Já se era faz- assim, né? Antes, né? Sim. Você vê, isso é uma temática complexa para os provedores, Sim, né? Eles geralmente não sabem lidar com isso, né? Talvez muitos nem vão entender o que a gente está falando, né? Hoje existem muitas formas do provedor tá economizando aí em questão de impostos, não ser pego de surpresa com multa, alguns passivos trabalhistas fiscais. Sim, mas, por exemplo, no lado da folha, o que ele faz de fato? Hoje as empresas, você fala sobre os erros que a empresa Sim. tem, Isso. geralmente é sobre essa omissão aí de informação relativa e referente ao salário. Eles tentam disfarçar o salário usando outras nomenclaturas para inteirar o salário do funcionário. Às vezes eles pagam o salário base, o piso salarial do sindicato e pagam a quantia por fora. Hoje eu vejo as empresas também pagar muito dinheiro em mãos, não pagar por transferência bancária. Caraca, eu vi um amigo nosso que também é um bem grande com história de pagar funcionário em mãos. Eu não aconselho, porque a partir do momento que você paga o funcionário em mãos, quem vai te garantir que ele recebeu? Faz pior, né? Porque Sim, ele faz hoje assim na na Justiça onisciência. Trabalhista. Não, você gosta de saber tudo ao vivo. Hoje na Justiça Trabalhista, na dúvida, o juiz dá a causa para o empregado. O empregado, né? Isso é orientação e decisão até TST, entendeu? Então nessa ocasião ninguém consegue provar que realmente o funcionário recebeu. Cara, eu vou te falar uma coisa. Através Eu de uma- cumpro tudo certinho. Eu já tive 7 processos trabalhistas e eu cumpro tudo certinho. Entendeu? Depois de várias experiências, uma aqui, outra ali, eu fui aprendendo, boto tudo dentro da folha, cumpro tudo certinho. A máquina do ponto. Eu não é hoje, né? Porque eu já não sou dono de provedor há muitos anos. Mas quando eu era dono de provedor, como eu tive diversas ações trabalhistas, né? Foram 7, eu fui lá no final até cumprir tudo. E mesmo caminhando Tinha um certo, negocinho não da te folha de impede ponto que do cara ir lá te sai acionar. Porque Hã? o cara pode te acionar, mesmo você cumprir. Mesmo com tudo certo, você pode ser A acionado. justiça é o seguinte, o cara não olha lá o que o cara tá pedindo e fala assim, olha só, meu amigo, eu não vou receber isso aqui não, porque tu não tem direito. Pelo contrário, o cara recebe. Mas lá. hoje em dia, com a reforma, mudou um pouco Sim, isso. porque agora se o cara tiver sem ganho. tiver errado, ele paga o advogado. Mas muitas das outra vezes a parte. gente vê a legislação mudar, mas o empresário não muda. Então tem que instalar na empresa um compliance trabalhista. Entendeu? Verdade. A gente tem que fazer o empresário entender que se ele não matar o lobo agora, ele sacrifica a ovelha ali na frente. Em questão trabalhista. Porque o passivo trabalhista ele chega. Só demora. Sim, a justiça trabalhista é a mais rápida. Sim. É a mais rápida, todas são demoradas. De todas, é. Só que a justiça trabalhista é rápida. Então a empresa tem que saber que alguma coisa ela vai acabar pagando pro funcionário. Então não custa nada ela pegar, efetuar ali a assinatura da carteira de trabalho do funcionário hoje e seguir com a rotina laboral Não, dele. eu aconselho que nenhuma empresa faça nada errado. Porque o que é errado que economiza hoje R$5, mais à frente aquilo ali vira 5 mil de dívida. Vira fácil. Se tratando Eu costumo de dizer o empresariais, seguinte, sim. a lei é dura para quem não cumpre. Sim, muito. E se tratando no ramo, A lei é dura para quem não cumpre. no ramo empresarial, é mais E a duro. maioria dos donos de provedor Não cumpre. não cumpre por desconhecimento. É, não, é falta de questão orientação. não é questão de grana. Às vezes eu Existe vejo, muita questão de economia, né? às vezes eu vejo alguns empresários dizendo que Acho que pouco.
Eu vejo alguns empresários dizendo que o Mais contador grana. põe muito medo neles. Eu vejo alguns. O que, Stanley? Desculpa. Eu vejo alguns empresários dizendo que o contador põe medo neles. Sim. Mas não é. Às vezes eu vendo de uma forma diferente, eu vejo uma forma diferente. Eu vejo uma orientação forçada para que essa empresa, esse empreendedor não passe, porque muitos clientes daquele contador passou. É porque muitas das vezes aquele empreendedor, ele era cru e foi o cara que viu ali uma oportunidade de empreender na vida. E ele não tem uma lógica de negócios. É o que o tempo todo eu reforço, que o programa de treinamento milionário da Telecom, ele vem justamente para trazer à luz essa veia empreendedora de negócios de sucesso. Porque você empreender é fácil, difícil é você ser um empreendedor de sucesso. E se tratando aí de falência de empresa, de encerramento de atividades no ramo de provedor de internet, hoje 30% encerra suas atividades diante de passivo trabalhista. É mesmo? Sim, eu já vi uma pesquisa, só não me lembro a fonte. 30% encerra por conta de passivo Aí os outros trabalhista. 70% são baseados em termos de infraestrutura, falta de autorizações e também pagamento indevido de impostos, por aí. Então você vê, muitos provedores de internet, o cara é empreendedor, mas não consegue ter essa organização. Nenhuma noção de nada. Nenhuma Não noção. consegue ter essa organização. E o problema é que as informações estão espalhadas. Sim. Eu fiz o curso, o primeiro módulo do curso fala sobre essa questão de formalidades, como abre a empresa, como tira a licença da Anatel, como você paga os impostos, o contexto do SVA, eu falo sobre receita omitida, eu falo sobre tudo isso. O restante do curso, eu ensino a técnica junto com a questão empresarial, que foi um pouco daquela aula que eu estava te mostrando. Que é muito interessante. Né? Muito interessante, Eu porque acho que todo iniciante deveria assistir essa eu aula. explico para ele, olha, você vai investir esse dinheiro, em quanto tempo esse dinheiro volta e de que forma você faz essa análise do contexto de um provedor de internet. Sim. Porque você faz o curso do Sebrae não entende de provedor. Inclusive, eu queria perguntar isso Com para o certeza. Stanley. Você conseguiu achar algum outro curso que abordava as temáticas do Alan? Não, nem curso e nem artigos na internet. O curso é muito interessante que hoje a gente vê as pessoas quando ela inicia o empreendedorismo dela no meio, se tratando de provedor de internet, ela já fica ansiosa para obter receita. Então, a partir do momento que a pessoa assiste esse curso, uma aula que eu assisti que para mim foi muito interessante foi a aula que você explica a respeito do retorno. A partir do momento que, a partir de depois de quantos meses o provedor começa a ver o lucro. Então, ele assistindo essa aula, ele vai ter uma consciência, isso vai saciar a ansiedade dele para obter o lucro. Sim. Certo? Sim. E a forma de atuação dele no empreendimento dele, ele passa a enxergar com outros olhos. Sim, verdade. Ele passa a ver que o negócio não é a curtíssimo prazo. E que demora, e como demora, ele tem uma sensação de que ele não está ganhando dinheiro. Sim. E com isso ele pode até calcular qual é o tipo Claro, de... ele Da tem onde que- ele vai pegar o empréstimo para poder... Sim, ele tem que prezar pelo caixa dele. Sim. Ele não pode ver R$1.000 no caixa e sair comprando tudo. E o mais maneiro é o seguinte, tem uns provedores que pegam e falam assim, eu até tô com uma experiência maneira. Não, meu sócio gosta de comprar tudo do melhor. Qual é o melhor roteador que tem? Eu, cara, a questão não é você comprar o melhor roteador, você tem que comprar o roteador conforme a tua necessidade. Não, mas ele gosta de comprar coisa boa. Eu falei, cara, mas olha só, o provedor de internet, E é difícil você ele explicar não isso. ele não é igual uma viagem que você faz que você quer ficar no melhor hotel. Ele não é igual um perfume que te agrada e aí você fala, eu quero comprar o melhor perfume. Ele não é igual, sei lá o que, um restaurante. Sim. Eu adoro restaurante que tem a melhor comida. Eu vou Quer lá e comer a como. melhor picanha, eu né? como a melhor picanha, eu Em como a vez de melhor pedir filé comida. mignon. Então o que acontece? O provedor não é. E aí ele pega e fala assim, por exemplo, eu tinha um caso agora de um provedor que está tirando a ASN. Aí ele falou, Alan, qual o melhor roteador que eu compro? Estou querendo comprar uma CCR 1036. Falei, cara, é um excelente roteador, muito bom. Só que você tem a necessidade dele?
Não sei, como é que eu avalio isso? Falei, não tem necessidade dele. Você só tem 200 clientes. Para que você vai gastar 9 mil num roteador? Ah, porque aí eu mais para frente não tenho que gastar. Eu falei, mais para frente, quando você aumentar o número de clientes no seu provedor, vai ser um problema saudável você ter que trocar esse roteador. Você vai gastar 9 mil reais agora num roteador que foi feito para 10 mil clientes. Ele só tem 200. Você vai ficar o quê? Com o restante do dinheiro guardado, parado na estante? Em vez de investir, expande rede. Por que você não pega esse dinheiro e investe em rede? Ou investe em você, vai no restaurante caro. Aí eu falei, não compra essa CR10. E vou te falar que fiquei 1 hora no telefone para convencer ele e explicar que, olha, você não precisa comprar agora essa CR1036. Compra lá uma 1032. Hoje o erro dos provedores é não atentar uma 3040. Eu falei, compra uma RB 3040 que vai atender seus clientes muito bem. Não, tem uma custa lucidez de gestão, R$ 1.800. Ele queria comprar uma de 9 mil, podendo comprar uma de 1.800. O provedor erra muito na gestão financeira da empresa. Na gestão financeira, né? Erra muito. Não analisa fluxo de caixa, Eu não compara morri fluxo de rir quando eu cheguei aqui com o stand e disse que chegou um cliente pra ele. Ele falou, eu sou pequeno, ainda não tinha CNPJ, o cara tinha 500 clientes. Tem cliente É que só pequeno. um faturamento de 30k. 30 mil por mês. Aí eu cheguei e perguntei pra ele, questionei ele, e da onde tá esse dinheiro tá caindo na sua conta pessoal? Sim, na minha conta física no banco e tal. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei assim, olha, ajoelha e pede pra Deus pra passar 5 anos rapidinho. O banco informa, né, o imposto de renda que você tá tendo aquela... Hoje o banco, toda a movimentação bancária ele é informada para a Receita Federal e Receita Estadual. E através de uma evolução patrimonial, a Receita Federal consegue cruzar informações para ver se você tem mesmo, de fato, como comprovar aquele dinheiro. Na ausência dessa comprovação, ela te chama lá para você se justificar. Mas olha, a gente vai agora dar uma... Acabou? Acabou o nosso tempo. Nossa, tão rápido. Nossa, eu nunca vi meia hora passar tão rápido. Passou rápido. Não. E vamos continuar esse papo já da economia do imposto no próximo programa. Ok. Um abraço, galera. Obrigado. Obrigado.